Muito obrigado, professora Gleice, pelo ensinamento da senhora que a senhora passou. Seguimos aqui com o segundo bloco, né? Estamos aqui com o Bruno e o Davi e iniciamos aqui o segundo bloco. Então, Fernando, qual é o processo para quem quer importar? Então, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, dessa vez com o Clube do Bolinha, e reunidos, né, para falar um pouco mais de importação. Sobre o processo realmente para importar, a gente vai começar com óbvio, né? A gente precisa de um produto para estar começando esse processo de importação. Então, no caso, a gente vai ter um produto X que eu vou voltar para o esquema do copo d'água, um copo. Você vai ter que procurar, primeiramente, a empresa da qual você vai comprar o produto, vai fazer toda essa prospecção. E é assim que eu organizo, já vou adiantar um pouco essa parte. Primeiramente, você faz a prospecção do produto. Achou um produto que aparentemente tem qualidade, tem preços, está dentro daquilo que você espera, daquilo que você quer, você vai para a próxima fase. Você vai fazer a precificação dele. Então, vamos supor que a gente esteja falando de um copo. Daí, a gente já começa a ver, tá, qual que é o preço do copo? Beleza. Quanto que vai ficar o frete? Quanto que vai ficar o seguro internacional? Qual que vai ser a negociação que você vai dar aí com a empresa, né? No sentido de que qual vai ser o intercâmbio da venda? Você vai fazer um AXW? Você vai fazer um FOB? Como é que vai ser? Porque com base nisso vai impactar, querendo ou não, nos cuidados que você tem que ter com o trâmite, né? Após isso, toda essa precificação, você calcula o imposto que vai incidir sobre o produto. E após tudo isso, você vai ter o preço de venda aqui no mercado. Você vai poder olhar e falar, cara, vale a pena trazer esse copo para cá, ou não vale a pena trazer esse copo para cá. Porque o imposto está muito alto, porque o frete vai ficar muito caro, enfim, por causa que as demandas não são favoráveis. Então, depois de você ter feito essa prospecção, depois de você ter feito esse orçamento para ver se realmente vale a pena trazer o produto, você vai realmente ter aí a parte mais burocrática, que é propriamente da documentação do produto, e todos esses trâmites que vão passar por dentro do porto, o despacho aduaneiro, tem uma série de contenciosos aí que são um pouco mais burocráticos, que eu acho que tornaria a nossa conversa um pouco mais chata se eu fosse entrar muito em detalhe, mas a gente vai seguindo disso até a liberação aduaneira e propriamente o produto está liberado para a gente pegar aqui no porto primário ou secundário, e aí vai ser ou o Porto de Santos, como pode ser o Porto Seco aqui de Anápolis. Então, essa parte mais burocrática, ela tende a levar mais tempo, e se você não estiver preparado e não conhecer os processos, também acaba sendo a parte mais fácil de você se perder. Então, você não tomar cuidado com uma certa documentação que você precisa, você pode acabar fazendo o produto ficar parado num porto por muito tempo, o que acaba acarretando maiores gastos, porque você precisa pagar pelo aluguel do espaço no porto. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado, né? Inclusive, acho que uma das coisas mais caras assim que eu vejo é realmente esse aluguel do espaço no porto. Porque eles vão tentar te meter a faca para conseguir dinheiro, porque todo mundo quer ficar rico, né? Mas é basicamente isso, assim, em relação à sua pergunta. Perfeito. E, assim, a questão de pagar pelo espaço, na questão financeira é o que mais pesa, né? Mas ao longo desse processo, o que assim, você acha mais, vamos dizer, o mais desafiante para quem quer importar? O maior desafio para quem quer importar são propriamente a burocracia envolvida. Igual eu estava falando, por que realmente o aluguel do espaço no porto pode ser um problema? Porque às vezes você esqueceu uma documentação que você precisa para terminar o desembaraço. E aí a mercadoria vai ficar lá parada até você conseguir essa documentação. Mas toda mercadoria é necessário ficar no porto? Você pede ou depende da demanda? Não, toda a mercadoria ela vai acabar vindo, por exemplo, um porto primário, né? Ou um porto secundário. Ela vai ter que ficar lá até você terminar de fazer o desembaraço da mercadoria. Então, chegou o copo de navio, parou no porto. Você tem que pegar toda a papelada, entregar toda a papelada. O porto vai verificar e falar, isso mesmo, tá certo. E aí, com isso, se você não tiver tudo certinho,
o porto não vai liberar para você pegar a mercadoria, então vai ficar lá. Só que ele não vai ficar fazendo esse serviço para você de estar guardando a sua mercadoria de graça, ele vai te cobrar. Aí vamos dizer que você demorou uma semana para conseguir a documentação E certa às que vezes você depende precisava. de você, né? Sim, às vezes você precisa de outros órgãos para estar emitindo, órgãos anuentes, né? E aí, com isso, a mercadoria fica parada e vai aumentando os gastos. Então, eu acho que, vou mudar um pouco a minha resposta, a falta de planejamento é o principal empecilho. Porque uma pessoa que ela é planejada, ela vai verificar essas questões burocráticas com antecedência. E até fica uma dica, né? Se você vai trabalhar com comércio internacional, planejamento é chave. Porque você vai trazer algo de navio. Vai demorar, se for da China, vai depender aí, mas eu vou colocar 3 semanas. 3 semanas para vir para cá. Você tem que cuidar disso, porque você tem que cuidar da expectativa do comprador local. Você tem que cuidar da questão do pagamento, que tem que cair na data certa. Tem um monte de datas, tem um monte de detalhezinhos que são importantes no final. Até mesmo na classificação tributária, que eu estava falando no bloco anterior, do NCM. Se, por exemplo, você for trazer esse celular, só que aí você classificou em vez de ser, vou dar uma classificação imaginária aqui, tem uma classificação, vamos supor que tem uma classificação específica para iPhone. Você classificou como Android. Já vai cair, se cair numa malha vermelha aí, vai dar problema. Vai ficar retido, você vai ter que pagar multa. Então, tudo isso tem que ser feito com planejamento e cuidado necessário. Perfeito. E na sua empresa, como é que é o processo de organização? Então, foi um pouco do que eu falei anteriormente. Eu tenho tudo por escrito e eu tenho tudo muito bem gerenciado em algumas pastas e também utilizo essa ferramenta como o Trello e também algumas planilhas que eu tenho no... Não é no Word, cara. Como que é o outro nome que você usa para fazer planilha? Excel. No Excel, exatamente. Obrigado. Eu uso o Excel para fazer todo esse controle. Então, de gastos, controle do preço, do valor final, tudo. E aí, eu uso muito a função do Trello propriamente de marcar uma data limite para me lembrar que eu tenho que ter isso pronto até amanhã. Você tem que ter a logística bem alinhada, né? Tem que ter a logística Senão bem alinhada. prejuízo. E eu tenho um problema, eu tô investigando agora, cara, que eu acho que eu tenho TDAH, você acredita? Sério? Sério. Então, de vez em quando eu tô fazendo uma coisa, se eu não anotar, se eu não tiver algo na minha frente me lembrando a todo momento, é capaz de esquecer. Então, eu tô retomando muito cuidado, né? É bom você se conhecer, né? Aham. Todo esse processo facilita muito. E, enfim, vou descobrir daqui a um mês se eu tenho ou não. E aí, Davi, faz E aí? a próxima pergunta pra ele. A próxima pergunta. Então, eu quero saber sobre uma mensagem que você queria passar para nós empreendedores que desejamos importar e exportar essas mercadorias aí. Cara, a principal, eu acho que é ter coragem. Porque muita gente fica com medo de começar. Até mesmo quando eu tava fazendo esse movimento no início, quando eu trouxe a primeira carga, eu fiquei, tá, isso dá errado, né? Então, vai trazer alguma coisa? É a primeira vez que tá fazendo? Você não precisa comprar 500 toneladas de soja. 500 quilos é pouco ainda. Você não precisa comprar 500 toneladas de soja. Véi, contata o fornecedor e fala, olha, eu preciso de 2 lanternas para amostra. Faz a importação de 2 lanternas, não sei o que seja, para você começar e evoluindo de pouco em pouco. A questão é muito constância. Você não vai começar hoje, com 18 anos, sendo o maior importador da América Latina. E a questão do prazo? Depende muito de produto para produto? Ou... Para ele chegar aqui, Isso, porque, por exemplo, eu sou um cliente, estou interessado no seu produto, você vai importar e tô com pressa para receber, né? Como é que fica? depende de 2 coisas. Depende de qual produto que você quer, a quantidade que você quer e também o frete, né? Caso esteja disponível. Então, vamos supor, se você queira comprar 10 mil geladeiras, é difícil. Uma fábrica na China tem um estoque de 10 mil geladeiras já pronto para serem enviadas. Eles vão ter que terminar a produção e vão fazer uma produção, um lote específico para você. Mas, por exemplo, você quer comprar 10 câmeras. 10 câmeras já deve ter estoque. E essa quantidade é fácil vir de avião, não vai ficar tão caro. Então, dependendo, em 5, 6 dias já tá aqui para você. Assim, a questão, por exemplo, vamos falar do seu fornecedor, ele fazer um lote do que você quer importar, exportar. Fica mais caro, assim, exclusivamente para você ou geralmente faz no preço base do produto? Como assim? Eu não compreendi.
Por exemplo, igual foi o exemplo aí da China, né? Que ele quer transportar, você quer importar 10 toneladas, vamos dizer. Um lote vai ser um lote específico para você. Ele faz um preço, assim, vamos dizer, um preço mais caro para você ou sai na base do produto? Por exemplo, se a gente for comprar 10.000 geladeiras na China, vai ser muito mais barato do que você isso comprar que eu ia uma perguntar, geladeira. citar aqui. Depende também da quantidade, né? Sim, exatamente. Vai Quanto maior a depender disso. quantidade, deve ficar mais... Fica mais barato, É. fica mais em conta. E é até engraçado essa questão, porque você tem que cuidar com o tipo de desconto que o seu fornecedor está fazendo para você, porque tem certos tipos de descontos que são ilegais para o Brasil. Esse de quantidade é um que você pode, que é legalizado, que o exportador, né, no caso lá da China, ele pode fazer um preço mais barato para você pela quantidade. Mas se ele quiser te fazer uma bonificação, por conta de, sei lá, você está com ele há 1 ano, Aham. ele lançar um preço mais baixo por conta disso, não pode. Outra coisa, Fernando, você não conseguiria conciliar 2 pedidos com frete só? Um exemplo, né? Porque o transporte é caro, né, e tal, e de repente conciliando 2 compras, já vem de uma vez, paga só um frete. Daria no sentido É de você possível? alugar um só container. Você aluga um só container ou tem um só container e coloca 2 mercadorias lá. Tem essa Aham. modalidade. Então, mas depende muito da própria questão do exportador e esse trâmite, qual que vai ser a modalidade que você vai comprar. Porque vamos supor que eu já estou negociando com você numa modalidade DDP, que aí, no caso, você vai estar responsável por toda essa questão do frete, né? E eu estou negociando para trazer sei lá, copo para você aqui no Brasil. Eu estou negociando com o fornecedor, ele vai fazer todo esse processo para mim, para vir para cá. E aí eu estou negociando com você em FOB, que aí chega no porto, lá na China, a responsabilidade já é minha, todo o resto do caminho já é meu. Então, nessas duas coisas, não teria como eu conciliar, por conta que eu sou responsável por coisas diferentes. Mas se dos dois, por exemplo, eu estou comprando em FOB, é possível sim, e aí você vai estar pagando por um container, em vez de estar pagando por 2 pallets separados, vindo em containers separados. Bom demais. Então, tudo volta para organização no final das contas. Quanto mais organizado você é, quanto mais preparado você é, melhor você aproveita as E entra oportunidades. essa questão que você falou no bloco 1, né, da expertise, né? Sim. Então, uma questão importante é sempre estar se especializando, não tem como muito fugir disso. Eu não lembro se eu citei você me fala, mas deve mudar alguns panoramas no comércio internacional, no processo de importação ano que vem. Vai mudar alguns padrões aí no site do Sysconex, e aí com isso já estou procurando ir atrás para realmente absorver mais, né? Eu ainda estou no final da faculdade, sou bem novo, então conciliar essas coisas às vezes acaba pesando. Aham. De maneira assim, bem... Uma linguagem bem simples mesmo pra galera que não é da área do comércio, né? Ter um pouquinho da ciência. Como é que funciona a questão da tributação? E tem diferença se você é MEI, se você é um ME, por exemplo, na tributação? Assim, na tributação da empresa, né? Você Dos tá falando produtos. dos produtos? Isso. Dos produtos, eu vou ser muito sincero, que eu só analisei o meu caso específico. Aham. Mas cada produto vai ter um tributo diferente, vai ter um imposto de importação diferente, vai ter um ICMS diferente dependendo da região que você está no Brasil. Então, é por isso que é muito importante. Eu não sei se você sabe, mas todo produto tem um código, né? Aqui na América do Sul, no mundo inteiro. Aqui na América do Sul, no Mercosul, a gente chama de NCM. E aí isso é que vai basicamente delimitar qual que vai ser a taxação que vai cair sobre determinado produto. Então lá vai estar todas as informações sobre qual quantidade, se tem imposto, se não tem imposto, se tem, por exemplo, alguma medida restritiva, porque é uma coisa que acontece. Tem algumas práticas desleais do comércio que fazem o governo brasileiro taxar mais certos produtos. E aí é por quantidade, por quilo, enfim. Então, todo esse cuidado você tem que ter antes mesmo de iniciar a própria importação. Verificar isso. E eu acho que é mais essa questão. Então, se preparem sempre. Tem mais, assim, alguma informação pertinente que você tem a visão de que a gente não conseguiu abordar? Você... Sobre alguma coisa pertinente, eu acho que a gente conseguiu abordar de um modo geral, de um modo mais amplo, quase todas as áreas. A gente saiu de negociação, falamos de representação, falamos da tributação.
falamos de lidar com o fornecedor e também com o cliente, falamos de organização. Eu acho que, em suma, a gente conseguiu englobar a maior parte e, se for para deixar uma mensagem, assim, quase que final, eu deixaria para as pessoas: corram atrás do sonho de vocês, porque muitas das vezes a gente se acha jovem, a gente se acha incapaz, a gente olha pra gente mesmo e não sabe como fazer tudo, mas ninguém nasceu sabendo fazer tudo. Colocar a cara e a coragem é o que vai mais abrir portas. Porque tem muita gente por aí que, eu vou dizer pela minha própria experiência, era mais velha do que eu e falou: não, mano, você fez isso errado, deixa eu te ajudar. Como também teve gente que olhou pra mim e falou: é mais novo, vou tentar tirar vantagem, né? Como foi o caso do cara que roubou minha empresa. Mas tudo isso vai te instruindo, vai te ensinando. E quando você chegar lá na frente, quando você tiver 40, 50 anos, você vai ser um profissional muito mais habilitado, porque você começou muito mais cedo. Perfeito. Deixa aí suas redes sociais, a rede social da sua empresa, se você quiser divulgar. Então, eu vou deixar minha rede social pessoal por enquanto, Fernando_Moravia_. Você pode estar me chamando por lá. E também é o meu LinkedIn. E quanto a isso, se você ficar interessado e quiser entrar em contato, eu posso trazer seu produto da China, do Paquistão, de onde o senhor achar pertinente. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a cada um dos colegas, dos estudantes que nos ajudaram com esse podcast. Também agradecer mais uma vez a professora Gleice, que a informação dela, né, o que ela trouxe para a gente foi de extrema importância.